Então tu teve essa experiência, teve aquela expectativa. Demais. E aí? Aí eu fui. Mas ao mesmo tempo. Trabalhei em PSF, cara. Eu não me encaixava e saía. Eu fui pro interior, trabalhei no PSF de Miranda do Norte. PSF é pronto-socorro. PSF é no posto de saúde, trabalhando na saúde pública. Entendi. No posto de saúde pro SUS. E aí, fui lá, cara, se tu começa a se desmotivar pela desorganização, e eu sei que nem todo lugar é assim, porque parece aqui que eu tô denegrindo todo... Sei que em todo lugar é assim, mas foi a experiência que eu tive, eu tô relatando essa experiência, né? No PSF, eu não sei também se eu ia com expectativa muito alta, sabe? Com organização e todas as coisas não funcionam assim na realidade, eu tive essa quebra de expectativa. Pode ter sido uma coisa minha, não sei se é uma impressão que todo dentista tem. Tipo assim, pô, hoje eu vou fazer o melhor atendimento do mundo, chega lá, falta o material essencial. Desorganizado, inflado, muita gente para atender e tendo que fazer procedimento ali, envolve coisa com prefeitura, porque alguém mandou, porque alguém fez, porque tem que agradar alguém, e aí, não sei, Assim, esse tipo de coisa vai te... As relações extra, as relações extra... Aí vem material que não presta, porque, cara, no PSF, se eu não me engano, é feito licitação, como em tudo na área pública. Então você pega uma licitação lá, que tem uma lista de materiais que tem um valor, e você... eles recorrem, sei lá, a dentais, aos lugares que vendem esses materiais, e aí eles ficam lá competindo para ver quem que vai ganhar para jogar esse material pro PSF. E como é que... E aí? Que vai ganhar o mais barato, é o mais em conta, é o que tiver. Eu acho que tem... Isso depende muito da administração da prefeitura. Sim. Eu acho que tem a pessoa que tá por trás ali, tem gente que tem uma consciência, às vezes é um dentista, às vezes não. Então, se for o dentista que tá ali por trás, ele fala, não, cara, isso aqui não dá pra botar, entendeu? Vamos botar uma coisa melhor. E em PSF, cara, é comum, às vezes, o dentista levar a resina dele, levar o adesivo dele pra fazer a restauração, porque o que acontece? Se ele utiliza o material que é dado lá, o cara faz a restauração do paciente, depois de 3 dias o paciente volta, sei lá, 2 semanas o paciente volta, e ele fica inflando o sistema, porque você tem que atender o paciente, ele tem que ir embora. Resolve o problema dele, dá orientação, vai embora, dá lugar para outro. Se o cara fica com recorrência, fica inflando o sistema. Isso daí é um desperdício absurdo, sabe? Tanto de gasto não gera... Exatamente, é um desperdício absurdo. Eu tenho certeza que acontece isso em outros setores também, né? Dentro da odontologia a gente vê muito isso. E, cara, pô, já vi amigo meu botar ar-condicionado porque o ar-condicionado quebrou e não tinha como consertar. Às vezes eu sei que a questão pública é difícil, porque eu já trabalhei no hospital. Ar-condicionado é foda mesmo. Com a parte ar-condicionado eu acabei entrando no hospital e vi um pouco como a área gerencial da odontologia dentro do hospital acontecia. E, cara, tem que depender da boa vontade de muita gente. Às vezes não tem alguém cobrando adequadamente aquilo. Às vezes você não tem métrica de resultado. Às vezes a pessoa que é contratada, ela não está qualificada. Eu, por exemplo, não estava. Eu entrei no hospital, não sabia como funcionava. Eu fui aprendendo, porque o médico foi me orientando, foi me mostrando. Eu não tive um treinamento para entrar no hospital, não fui, sabe? E tem muito emprego que acontece dessa maneira, né? Você é indicado por alguém, entra naquele emprego, mas você está desqualificado para fazer aquela função. E aí, quando você tem boa vontade, você consegue se qualificar, mas isso demora um tempo, isso sobrecarrega o sistema. Sim. E tudo, é uma falha, né? Dentro ali do processo. E isso acontece demais. E aí eu fui ficando meio, sabe... desmotivado. Um pouco com relação a isso. Quando eu abri o meu consultório junto com amigos, que a gente tem o mais domínio sobre aquilo, né? Tá mais dentro ali do teu campo de atuação, depende mais da tua vontade do que de fatores externos a você. E aí veio uma outra percepção da coisa, que se você não botar tua energia ali de maneira mais forte, a coisa não acontece. E aí você começa a entender também por que algumas coisas dentro do sistema público são tão assim, demoram tanto, são tão devagar, porque é difícil o cara ter esse nível de empenho
lá dentro, a coisa pública aqui no Brasil é visto como coisa de ninguém, sabe? E é muito difícil. Teria que ter uma mudança comportamental em decorrência de uma mudança cultural, pra gente conseguir ver não só a saúde, mas a coisa pública de uma maneira diferente, né? Eu acho que tu tocou numa questão também, essa parte educacional e cultural, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente cresce com a família e a sociedade falando pra gente que tu tem que entrar no serviço público ou estabilidade. Tu tem que estar no meio pra te ter estabilidade, no sentido, agora pegando em qualquer área, por exemplo, um médico da vida vai para um pronto-socorro que não tem a infraestrutura que ele atende numa clínica dele, né, ou uma clínica particular, e aí o cara tá lá pra quê? Só pra ganhar mais dinheiro e às vezes não consegue desenvolver um atendimento pra pessoa, né? Então acho que também vem muito nessa questão da cultura e da educação. Então se a gente fosse educado desde pequeno, né, tirasse um pouco essa raiz que a gente tem da sociedade de falar, tu tem que ir pro serviço público para estabilidade. Eu acho que mudaria em alguns aspectos, né, de as pessoas querem entrar não para ter mais dinheiro, né, para ter estabilidade financeira, mas sim para querer mudar, impactar a vida das pessoas que vão passar por ali, ver e entender que gente muito carente, né? Ver e entender que tu consegue trabalhar até a conscientização, a educação dessas pessoas, né? Acredito que até a odontologia entra muito nessa questão. Que não é devidamente valorizada. Cara, a educação da higiene bucal, segurança bucal. Você mede o impacto que isso teria, sabe? Pois é, e é uma coisa. Ou talvez até se meça, mas isso não é tão bem trabalhado. Não é tão vista, né? Não fica tão claro assim. Olha, eu tive esse privilégio. E aí será assim que é porque não tem uma intenção de fazer isso, sabe? Porque, cara, a gente vê que o sistema funciona de um jeito para que isso não aconteça. A gente está num país onde o professor é uma das profissões mais desvalorizadas. A gente vê professor dando aula e o cara fala, professor, você é professor, mas trabalha também de quê? Sabe? Como o cara... Aqui o cara no Brasil não consegue ser só professor, ele tem que ser professor e complementar com alguma coisa. E várias outras pessoas querendo não também, né? Por exemplo, conheço pessoas que têm a sua profissão, mas... final de semana vou rodar de Uber para poder complementar a minha renda. Então, acho que tem muitas profissões que tem que ter um complemento, senão a conta não fecha em casa. Às vezes tem a família toda para sustentar e uma pessoa trabalha na casa, ainda mais no ambiente, no cenário que a gente está vivendo hoje de desemprego absurdo. Então, realmente é muito complicado você... eu tenho realmente um emprego e me dedico só a ele, porque não tem esse retorno. A tendência não é essa. Tem um retorno. Mas aí é o que eu digo, né? Esse ponto que tu tá tocando é até a questão que o Francisco falou. Eu acho que é uma coisa que é muito difícil, mas tem mudado aos poucos. A internet tá vindo com esse poder, com esse intuito, mas sim a educação como base, né? Acredito que a educação ela transforma.